Carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 12 ao verso 15. Eu intitulei essa mensagem como o coração incrédulo. O escritor diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exorte-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Amém? Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós oramos por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Nós Te louvamos com os cânticos, com os salmos, nós Te louvamos com as nossas ofertas, mas agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. E a Tua palavra, ela é a verdade, ó Deus. Senhor, fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Seja exortando, seja confortando, seja fortalecendo-nos, ó Pai. Mas fale conosco, pois a nossa alma anseia por ouvir a Tua voz. É a Tua voz que nos acalma, Senhor, em meio à tempestade. Fala conosco, ó Pai, porque o nosso prazer está na Tua palavra. Nos ajude a compreender, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, aplicando a Tua palavra. E que não venhamos ficar somente em teorias, em palavras, mas que venhamos praticá-la, ó Pai, porque esse é o intuito da exposição bíblica. Nos ensina, Senhor, nos exorte nessa noite. E eu, como servo e instrumento, ó Pai, peço misericórdia. Não sou nada, não sou ninguém sem o Teu Espírito, ó Pai. Palavras sem o Teu Espírito não vale de nada, mas é o Teu Espírito quem convence o homem do pecado. Nos ajude, ó Pai. Nos capacite a entender a Tua palavra. Eu oro e peço no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Conforme eu relatei, irmãos, eu intitulei essa mensagem como um coração incrédulo, porque é isso que o escritor da carta aos Hebreus ele vai relatar. E fazendo só um retorno aí do que já foi exposto. Na semana passada, o pastor André ele expôs o início do capítulo 3, mostrando a intenção que o autor tinha em engrandecer a Cristo acima de Moisés. Aliás, essa é a principal motivação e esse é o principal meio que o autor ele usa. É sempre pegar o Cristo e colocar superior àquilo que era da antiga aliança. O Evangelho, a nova aliança é superior à antiga. A antiga cumpriu um papel, mas a nova também cumpre um papel que é superior. Então, se você lê essa carta, você vai perceber, ele está fazendo sempre uma comparação entre os anjos e Cristo, entre Moisés e Cristo, entre Josué e Cristo. Ele sempre vai fazer essa comparação, querendo trazer uma ideia aos leitores de que Cristo é superior a tudo aquilo que eles já aprenderam. Não menosprezando o Antigo Testamento, mas tendo a ideia de que o Antigo Testamento já cumpriu aquilo que deveria ser cumprido, que era apontar para aquilo que viria, que é o próprio Cristo. Essa é a ideia do autor. É mostrar para os seus ouvintes que tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento apontava para Cristo. E é essa concepção que nós temos que ter ao ler a carta aos Hebreus. Então, uma breve introdução, irmãos. O coração incrédulo, que ele vai relatar sobre a incredulidade do coração. E endurecido é a raiz de todos os outros pecados.
Ou seja, um coração endurecido, ele é capaz de cometer barbaridades, todos os outros pecados. O coração endurecido levou homens e mulheres a pecarem contra Deus. Então o autor aqui ele chama a atenção dos seus leitores a tomar cuidado com o coração endurecido. De fato, meus irmãos, é um coração incrédulo e endurecido que nos faz esquecer de todos os bens que Deus tem feito, que Deus fez e tem feito em cada um de nós. Que nos faz desejar o que vivemos antes de Cristo. E negligenciarmos o que nos foi prometido para o futuro em Cristo. O coração endurecido, ele tem essa capacidade de querer retornar ao seu caminho anterior, ao caminho antes não conhecido por Cristo, e se esquecer daquilo que Cristo, ele mesmo prometeu para nós. Não foi isso que aconteceu com o povo lá no deserto? Os israelitas, no deserto, desejaram voltar ao Egito, onde tinha carne e pão, mesmo sendo escravos. Ao invés de crerem na promessa que habitariam numa terra onde emana leite e mel. O deserto, irmãos, era temporário. Mas o que Deus tinha prometido era permanente. Ou seja, o coração incrédulo daqueles homens, daquelas mulheres, o levaram a desejar a volta ao Egito, simplesmente por causa das comidas que haviam ali, se esquecendo que eles eram escravos. E não é muitas vezes assim conosco? Quantas vezes nós pensamos, mas quando eu não servia a Cristo, eu tinha tudo. Quando eu não tinha Cristo, eu tinha as melhores carnes, o melhor carro, a melhor casa. E é exatamente o que o povo no deserto eles desejaram. Se esquecendo da promessa que Deus fez a eles de uma terra onde supriria todas as necessidades deles. Então o deserto era uma coisa temporária. Irmãos, o momento que nós estamos aqui é temporário. Tudo irá passar. Talvez você esteja passando também por um momento de deserto, porque é normal e é a vontade de Deus, porque é no deserto que nós somos testados, é no deserto que nós expurgamos tudo aquilo que nós somos, mas todo esse tempo é temporário. Essa passagem é temporária. Nós temos que nos apegar às promessas que Deus fez por meio de Cristo. E é isso que os israelitas estavam esquecendo, das promessas de Deus. Ou o que fez Saul ser rejeitado por Deus, pois desejou sacrificar, ao invés de obedecer às palavras do Senhor. A incredulidade do nosso coração leva nós a usar coisas que muitas vezes é usado para adorar a Deus, mas de uma forma errada, ao invés de obedecer a Deus. Não foi o caso de Saul? Quando Deus mandou Saul entrar na cidade dos amalequitas e destruir todo o povo, e o que ele fez? Não destruiu, desobedecendo a ordem de Deus. Eis o coração incrédulo. Nós obedecemos à vontade do nosso coração, ao invés de obedecer à voz de Deus. E que fez também Judas vender a Cristo por 30 moedas. 30 moedas de prata, ao invés de ser fiel a Ele. Pois o que Cristo tinha para ele era mais do que 30 moedas de prata. Era mais do que o dinheiro poderia comprar a ele. No entanto, ele o rejeita. Eis a incredulidade do coração do homem, que leva a vender o próprio Senhor por simples 30 moedas de prata. Esse é o nosso coração. Esse é o seu coração, esse é o meu coração. Estamos dispostos a fazer tudo o que desagrada a Deus. E os ouvintes aqui, os leitores dessa epístola, estavam sendo levados ao mesmo endurecimento de coração. Por isso, o autor escreve essa carta para alertá-los o caminho que eles estavam percorrendo, seguindo. E nos serve também para nessa noite. Que caminho estamos seguindo?
É o coração incrédulo, irmãos, que nos faz deter a verdade pela injustiça e nos faz adorar a imagem de homens e animais ao invés do próprio Deus. Sim, meus irmãos, é o coração incrédulo e obstinado do ser humano que o faz desejar a tudo, menos a Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 1? Que nós detemos a verdade pela injustiça? Que nós apagamos aquilo que é certo por algo temporal, por algo que não agrada a Deus, adorando imagem ao invés do próprio Deus? Esse é o nosso coração. Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Que nós possamos refletir se realmente o nosso coração não está sendo um coração endurecido. E nós vamos entender que coração endurecido é esse. Nesta passagem do capítulo 3, o autor aos Hebreus os chama e os mostra a superioridade de Cristo a Moisés, a superioridade da nova aliança à antiga aliança. O que veio por meio de Cristo é superior ao que veio por meio de Moisés. É isso que o autor está querendo mostrar para os seus leitores. Ou seja, o próprio Evangelho. O que veio por meio de Moisés foi a lei, que é o aio que nos apontava, que nos levou até Cristo. Mas o que veio por meio de Cristo, ou seja, o Evangelho é superior à lei. Pois a lei, ela nos mostra como somos pecadores. E ela tem um objetivo, porque ao olhar o quanto somos pecadores, olhamos para Cristo, agarramos a Cristo. Mas o Evangelho nos liberta da lei e nos dá a graça do próprio Cristo. Era pela falta de fé que os israelitas no deserto não entraram na terra prometida. E era pela falta de fé que dentre esses receptores dessa carta havia pessoas que estavam deixando de congregar. No capítulo 10 da mesma carta, o verso 25, o autor vai chamar a atenção dos seus leitores, pois muitos deles estavam deixando a congregação. Então, irmãos, o desigrejado não é de hoje. Os desigrejados já não é novidade. Pois esses cristãos aqui estavam deixando de congregar. E segundo alguns estudiosos, estavam deixando a congregação para cultuarem na própria casa. Ora, não parece que estamos vivendo isso hoje? Estamos cultuando online? Mas isso mostra algo mais profundo no coração. É pela falta de fé que dentre esses receptores dessa carta havia pessoas que estavam deixando de congregar. Muito provavelmente voltando a algumas práticas da antiga aliança. E seria também caso de não crescem, de não entrarem no descanso eterno. Ou seja, como os Gálatas, muitos desses receptores estavam voltando às antigas práticas da antiga aliança, rejeitando tudo aquilo que o Evangelho apresentou a eles. O autor aqui quer mostrar a superioridade do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Não há salvação sem Evangelho. É isso que esses leitores, esses ouvintes não entendiam, a superioridade do Evangelho, porque é o Evangelho, segundo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somente o Evangelho tem poder para salvar. E agora nós entramos ao texto. O verso 12. Ele inicia: tende cuidado, irmãos. O autor aqui faz um vocativo, ou seja, ele está evocando a atenção dos seus ouvintes, evocando a atenção dos seus leitores. A Bíblia King James traz da seguinte forma: irmãos, tende muito cuidado. Parece que eu vejo aquela placa enorme: atenção, cuidado.
Quando nós vemos essa placa na rua, aqueles que dirigem, quando nós vemos atenção, cuidado, curva perigosa, isso nos leva a entender, há algo perigoso à frente. Há algo que levará a um risco da minha vida à frente. Há algo que eu não estou enxergando que pode me levar a um risco. E é exatamente isso que o autor está fazendo. Atenção. Olhem, presta atenção no caminho que vocês estão seguindo. Esse caminho os levará a um coração de incredulidade. Provavelmente, é com essa intenção que o autor aos Hebreus inicia a sua argumentação, chamando a atenção dos seus leitores. Atenção, cuidado, o caminho que vocês estão seguindo os levará para longe de Deus, e é isso que nós vamos ver no texto. Os hebreus estavam deixando, como os gálatas, o cristianismo para retornar à prática da antiga aliança, ou seja, do judaísmo. Entretanto, o que estava levando a isso era algo mais profundo. Era um coração incrédulo. Então, essa prática de deixar a congregação dos santos, essa prática de querer voltar à antiga aliança, se esquecendo do evangelho, estava mostrando um coração incrédulo. E ele usa um advérbio de tempo, aí se vocês notarem. Tende cuidado, irmãos, jamais. Ele usa aí o jamais. A palavra usada no grego aí é mépote, que significa nunca, em nenhum tempo, jamais, irmãos. O autor usa esse termo para exortar os irmãos quanto à infidelidade. Ou seja, em nenhum momento, preste atenção, em nenhum momento da vida de vocês, passem na cabeça de vocês. Prestem atenção. Jamais, nunca, em hipótese alguma, deixem a infidelidade tomar o seu coração. Por quê? É o que ele vai explicar. No finalzinho do versículo 12. Que vos afaste de Deus. É por isso que o autor está chamando a atenção desses cristãos. Porque esse coração obstinado estavam levando eles a um afastamento do próprio Deus. O coração incrédulo nos afasta do próprio Deus, sem sequer percebamos. Lembra do que eu falei no início? Quando ele coloca atenção, perigo, cuidado, porque eles não estavam entendendo o caminho que eles estavam percorrendo. Era um caminho longe de Deus. Era um caminho distante do Evangelho. A palavra usada no grego aí para afastar é apostenai. É afastar-se de algo ou de alguém com possível desinteresse por aquilo que ficou para trás. Olha o que estava permeando o coração desses cristãos. O coração deles estava mostrando que eles não estavam dando a mínima para o próprio Deus. Que perigo, irmãos. O fato deles também deixarem a congregação demonstrava o coração incrédulo e a sua rejeição ao próprio Deus. Esse é o perigo do coração incrédulo. A infidelidade nos afasta de Deus e ainda mais, nos leva ao total desinteresse para com Ele. Eis o perigo que os hebreus não estavam enxergando. A volta deles às práticas da antiga aliança mostrava um desinteresse por Deus e pelo Evangelho. O desejo de voltar à antiga aliança mostrava que eles estavam não adorando a Deus, não fazendo a vontade de Deus, mas se afastando do próprio Deus. Que perigo, irmãos. O seu afastamento da igreja, o seu desejo de voltar às coisas do mundo, mostra o seu desinteresse para Deus. Não para as coisas de Deus, mas para o próprio Deus. O seu coração demonstra que você não está dando a mínima para o próprio Deus.
Cuidado, não deixem a congregação dos santos. Lembremos-nos que o ponto principal que estava acontecendo entre eles era que estavam deixando de congregar. Lá no capítulo 10, verso 25, ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Segundo alguns estudiosos, conforme eu já relatei, alguns deles estavam deixando de congregar com os demais irmãos para congregarem sozinho em suas casas. Irmãos, o desejo que nós temos em não congregar mostra que nós não adoramos e que nós não amamos a Deus. Essa ideia de que nós somos a igreja sozinho, sem a união, isto é heresia. Porque sempre vai relatar, o autor aos Hebreus e também o apóstolo Paulo, ele vai dizer: vós sois o templo. Se ele quisesse dizer que cada um de nós fosse o templo, ele ia dizer: vós sois os templos do Espírito Santo. Mas não. Ele usa no singular: vós sois o templo, ou seja, significa uma unidade, irmãos. Então, isso não existe. Essa ideia de congregarmos sozinhos em nossos lares é uma heresia. Está demonstrando o nosso total desinteresse, um total desinteresse para com o próprio Deus. Estamos nos afastando do próprio Evangelho, estamos nos afastando do próprio Cristo. Precisamos congregar, irmãos. Isso é um mandamento. O autor aos Hebreus está falando: não deixem de congregar. E nós vamos entender qual a necessidade de congregar. O autor aos Hebreus, verso 13, ele vai dizer na primeira parte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Ele inicia aí: exortai-vos mutuamente. A palavra exortar aí significa encorajar, animar, para que não tivesse um coração incrédulo e consequentemente se afastasse de Deus. Era preciso que um animasse o outro, um encorajasse o outro. Ora, e como nós fazemos isso se não congregando? Nós não viemos à igreja, irmãos, simplesmente para oferecer o nosso louvor. Isso também faz parte, adorarmos a Deus. Mas é encorajar uns aos outros. É exortar uns aos outros. Esse fato de exortar, esse fato de encorajar, não nos deixará a ter um coração obstinado, porque é isso que ele vai relatar. O autor aos Hebreus nos ensina algo importante, irmãos. Congregar é muito mais do que ir à igreja. É necessário envolvimento. Se você pensa que vir à igreja e vem somente e oferece o seu louvor e vai embora para sua casa, você está sendo igreja, eu quero te dizer, você não está sendo igreja. Porque como você vai exortar o irmão se você não o conhece? Como é que você vai animar o irmão se você não entende as necessidades dele? É necessário um envolvimento, é necessário compreensão do que o irmão está passando. E isso somente acontece quando conhecemos quem é a pessoa. Nos interessamos por quem ele é. Que possamos ter isso em mente. É necessário envolvimento. É necessário conhecer e ser conhecidos, irmãos. Irmãos, essa ideia de ser um crente que só vem à igreja e ninguém sabe de sua vida, ninguém sabe o que está acontecendo, também não é algo bíblico. Lembra lá em Atos? Quando dá o início da igreja, o escritor ali, que é Lucas, ele diz que tudo era compartilhado entre eles. Tudo era conhecido entre eles. É esse o intuito da igreja. É esse o objetivo da igreja. Precisamos expor as nossas vidas aqui também.
Não é isso que fazemos às sextas-feiras aqui? Expomos as nossas fraquezas. Para quê? Para que nós sejamos exortados, fortalecidos, animados. Esse é o intuito e esse é o propósito da igreja. Para que sejamos encorajados a viver de maneira santa e íntegra. O intuito de congregarmos é de achegarmos ou de chegarmos mais perto de Deus. O que nós fazemos aqui, irmãos, é ajudar uns aos outros a chegar à imagem do próprio Cristo. Não existe um ditado que pedra ou ferro, melhor dizendo, afia outro ferro? Pois é, irmãos. Um crente, ele afia outro crente. Segundo a psicologia, ela diz que aquilo que nós mais enxergamos de defeito nos outros é aquilo que nós precisamos mudar. Pois bem, irmãos, o defeito que você mais enxerga no seu irmão é aquilo que você precisa mudar. E esse é o melhor lugar onde nós convivemos e vemos nossos irmãos e muitas vezes temos atritos, mas o intuito disso é que nós chegamos à imagem do próprio Cristo. Congregar, irmãos, não é só vir à igreja. É muito mais que isso. O comentário Moody diz assim: tal congregamento inclui a oportunidade para exortação, fortalecimento mútuo, vem por meio de tal exortação, a qual é uma eficaz contramedida para os corações endurecidos e para o pecado. Esta é uma responsabilidade específica que os crentes devem exercitar até a vinda de Cristo, exortando uns aos outros e encorajando a fé e a obediência. Essa é a minha e a sua responsabilidade. Então, você não vem somente à igreja para adorar, você tem uma responsabilidade. Você precisa exortar o seu irmão. E a palavra exortar, volto a dizer, não é um sentido de colocar na parede, porque às vezes fazemos isso, mas é principalmente fortalecer, animar o nosso irmão. Quando ele está fraco, quando ele está desanimado, o nosso intuito, o nosso dever é encorajá-lo a não parar, a não desanimar, a não desistir do evangelho. Esse é o intuito da igreja, irmãos. Eu me lembro do primeiro semestre do ano passado, a crise que eu passei, levando a um sentimento de desistência, de querer desistir do evangelho, do ministério, por tantas coisas que estavam acontecendo. Mas o que me ajudou a sair da situação que eu estava vivendo foi a convivência na igreja. Você deve buscar a psicologia, porque é um meio que Deus usa para te ajudar. Mas o principal meio de fortalecimento e ajuda é a igreja. É estar aqui. Você vai ser encorajado. Nós estaremos orando uns pelos outros, encorajando, exortando uns aos outros. E ele coloca aí, verso 13, exortando-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. A exortação mútua não é por um tempo, ou por um dia, mas todos os dias. Ser igreja não é só vir ao domingo. Você se preocupa com o seu irmão durante a semana? Porque ele está dizendo, não sou eu, são as escrituras. Cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Todos os dias precisamos exortar-vos uns aos outros. Ser igreja não acaba no domingo, não acaba no culto de doutrina. Não, isso continua amanhã, depois da manhã, no sábado, no domingo, na segunda. É exortando todos os dias, é encorajando. É buscando saber o que está acontecendo. Será que estamos sendo igreja? Cuidado, irmãos. Esse seu desinteresse por isso demonstra o seu afastamento de Deus. Deus está nos exortando a voltar
mais perto dele, consequentemente, a sermos igreja verdadeiramente. E o objetivo de tudo isso é o que ele vai dizer no final do verso 13. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O objetivo de nós exortarmos uns aos outros é que não sejamos enganados pelo pecado. Quando nossa visão está obscurecida, o outro ele vem, o caminho que você está seguindo não é certo, o que você está fazendo não é certo. Olha, volta para o caminho, volta para o evangelho. Esse é o objetivo de sermos igreja. O que torna o nosso coração incrédulo e endurecido é o pecado. Entretanto, o pecado tem a capacidade de nos enganar. Se mostra prazeroso no início, mas seu final é amargo como fel. Nos traz alegria momentânea no início, mas ao final choramos amargamente. Irmãos, o pecado ele nunca vai se mostrar como pecado. Pelo contrário, ele vai se mostrar a você aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais gosta. Ele tem essa capacidade de nos enganar. E o objetivo da igreja é assinalar, irmão, olha o pecado que está batendo na sua porta. Irmão, você não está vendo, mas o pecado está entrando em sua vida. Esse é o objetivo de exortar-vos, de congregarmos. Nos traz alegria momentânea nisso, mas no final choramos amargamente. Não foi isso que aconteceu no Éden? Com Adão e Eva, ao serem enganados pela serpente? As palavras dela pareciam boas e a enganou nossos pais. Prometeu a eles o conhecimento, mas acabaram obscurecidos pelo pecado. Eis o que nós compreendemos como o pecado original, que é o pecado que Adão e Eva cometeram, em dar ouvido à serpente, ao invés de dar ouvido ao próprio Deus, naquilo que Deus tinha dito a eles. Mas, irmãos, as palavras dela pareciam boas a eles, ofereceu coisas boas, um conhecimento do bem e do mal. Ora, quem não quer ter conhecimento? Mas o final disso foi o afastamento do próprio Deus. O final disso foi a morte espiritual e, consequentemente, também a morte física. O pecado, ele se mostra belo, mas no final há de vir as consequências. Ofereceu liberdade, mas acabaram escravos do pecado. Não há quem diga, o conhecimento nos liberta. Talvez fosse isso que eles pensaram no início. Vamos ter conhecimento do bem e do mal, vamos ser livres. Mas ao contrário, eles se tornaram escravos do pecado. Eis o poder que o pecado tem em nós, de nos ganhar, mas no final nos tornarmos escravos dele. Esse é o pecado. Promete algo que não pode dar. Somente a exortação mútua nos livrará de sermos enganados pelo pecado. Mais uma vez, somente estando congregando, nós não cairemos no pecado. Não estamos anulando a obra do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, mas é um meio que o Espírito Santo ele usa para nos ajudar, que é a congregação. Somente a exortação mútua nos livrará de sermos enganados pelo pecado. Um teólogo ele disse: um antídoto para um coração incrédulo é um constante companheirismo com outros crentes. Falar cada dia a respeito de nossa fé mútua. Ser conscientes do engano do pecado. E nos animar uns aos outros com amor e interesse. A congregação é o antídoto para um coração incrédulo. Congregar é o antídoto quanto ao pecado.
É aqui que nós vamos ser exortados. É aqui que o nosso coração vai ser transformado. Através da pregação do Evangelho. Através de ouvir os nossos demais irmãos falar sobre a obra de Cristo. Assim o nosso coração vai sendo transformado. Verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. O autor aqui coloca algo sério. A palavra grega para participante é metoroi, que significa alguém na qualidade de sócio participa com outra pessoa num projeto, companheiro, sócio. Ou seja, somos participantes com Cristo. Somos seus companheiros que desfrutam da nova vida com Ele. Ele é o benefício do qual desfrutamos por nossa união com os outros irmãos. É Ele que nos faz, domingo após domingo, cultuarmos, culto após culto, virmos e compartilharmos sobre Ele. Irmãos, algo que o autor lhe está demonstrando. Se vocês realmente foram salvos, se vocês realmente participam do próprio Cristo, o desejo de vocês será de estar congregando, encorajando uns aos outros, se achegando até Deus. Mas se vocês não participam do próprio Evangelho, ou se vocês não são salvos, vocês não queirão, ou vocês não desejarão participar ou fazer parte da congregação. É sério, irmãos. Ser igreja é uma coisa séria. Isso demonstra que o nosso coração ele é incrédulo. No finalzinho do verso 14, ele diz: se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Veja que ele coloca uma hipótese, uma condição. Se, de fato. Ou seja, se de fato vocês são salvos, vocês serão firmes. Se de fato vocês são salvos ou foram salvos, vocês desejarão estar na congregação. Se de fato vocês foram salvos, vocês continuarão firmes. No final desse versículo, encontramos aquilo que nos 5 pontos do calvinismo chamamos de perseverança dos santos. Como bons calvinistas entendemos o que é isso, a perseverança dos santos, ou seja, jamais recuaremos na nossa fé. Jamais desejaremos a voltar ao Egito. Nós perseveramos. Se de fato recebemos a Cristo, se de fato fomos salvos por Ele, perseveraremos. O autor coloca aqui o que irá mostrar se ele realmente, ou se eles realmente são participantes de Cristo, ou seja, foram salvos, será a perseverança. O que alguns dentre eles estavam demonstrando é que eles jamais foram salvos, porque a vontade deles era de recuar. E novamente é remetido aos pais lá no Egito, ou lá no deserto, que nunca foram salvos, pois desejaram estar no Egito. Eis a nossa condição. Será que de fato fomos salvos? Se o seu coração deseja voltar a uma vida que antes tinha, antes de Cristo, isso demonstra que você nunca foi salvo. Mas a demonstração que você é um salvo, a demonstração que Cristo te salvou, é que você permanecerá. Seja o que for, aconteça o que acontecer, você e eu permaneceremos. O autor coloca que irá mostrar se eles realmente são participantes de Cristo, ou seja, foram salvos. Será a perseverança. Não desejando voltar, como seus pais no deserto, lá
querendo voltar ao Egito. Um verdadeiro salvo nunca voltará e desejará voltar de onde foi liberto. Um verdadeiro salvo nunca desejará voltar àquilo da onde ele foi salvo e liberto e tirado. Se você tem ainda esse desejo, é hora de você clamar a Deus para uma verdadeira salvação. A Bíblia de Estudo Fé Reformada traz o seguinte comentário, nesse versículo. Nunca participamos de Cristo se não guardamos firmes, até o fim, nossa confiança original. Ou seja, nunca fomos salvos, nunca demonstramos se fomos salvos ou que somos salvos, se não guardamos firmes o Evangelho. Se não guardamos firmes a pregação que nos foi proposta, que nos foi relatada, que nos foi mostrada, que nos foi lida, que nos foi cantada. Verso 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Novamente, o autor aos Hebreus está se relatando a provação e a tentação lá no deserto. Certa vez eu li um autor dizendo que ao olharmos para trás, ou ao olharmos para a história nos serve como placa de sinalização para que não venhamos cair nos mesmos erros. É mais ou menos isso que o autor está fazendo. Ele está voltando, relatando o que aconteceu no passado, para que eles não caíssem no mesmo erro. Que sejamos, irmãos, que sejamos encorajados a viver firmes no Evangelho, não caindo como esses homens e mulheres no deserto. Novamente o autor os relembra da rebeldia de seus pais no deserto. Foi o coração endurecido deles que o fizeram perecer. Era preciso uma nova atitude dos hebreus em ouvir a voz de Deus, para que não aconteça o mesmo com ele. A demonstração que somos salvos é a importância que damos à sua palavra. Qual a importância que você dá à palavra de Deus? Se você vê os grandes homens de Deus relatados na Bíblia, constantemente eles mostram um apreço às Escrituras. Constantemente eles mostram um apreço àquilo que Deus relatou. Foi assim lá com o salmista, no capítulo 1 lá. O meu prazer está na lei do Senhor. E constantemente nos salmos ele vai dizer isso. Irmãos, se nós não temos o nosso coração voltado às Escrituras, demonstra que nós não somos salvos. Nós estamos voltando a praticar o que esses homens e essas mulheres cometeram no deserto, rejeitando a voz de Deus. A Bíblia que você tem aí é para você ler. E se você é um verdadeiro salvo, você vai ter um apreço a esses escritos. Você vai querer se deleitar nelas. Você vai querer conhecer. Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 1 e 2, diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido. Ou seja, se vocês creram realmente na palavra, vocês guardaram aquilo que eu expus a vocês. Na hora da pregação, qual é o seu sentimento?
Será que você tem a intenção, ou será que você entende que é o próprio Deus falando? Paulo está lembrando aos coríntios. Olha, se vocês realmente são salvos, vocês se lembrarão daquilo que eu expus a vocês, que é o Evangelho. Irmãos, hoje há um distanciamento da pregação do Evangelho. Hoje há um distanciamento das Escrituras. Isso mostra que nenhum desses que rejeitam o Evangelho foram salvos. Há pouco tempo eu vi na internet milhares de pessoas num estádio e de repente vem um tal de coach e desce com um helicóptero no meio do estádio e todos começam a glorificar, a exaltar, a cantar louvores. Irmãos, nunca foram salvos. Pois o prazer deles está em coisas momentâneas, está em coisas terrenas e não nas Escrituras. Onde é pregada as Escrituras, não há interesse. Porque a exposição da palavra nos fere, irmãos. Expõe as nossas falhas, expõe os nossos defeitos e pecados. Agostinho diz lá em suas confissões, ele diz, feriste-me com sua palavra. Mas ele diz, então eu te amei. Ou seja, a palavra de Deus nos fere, porque ela expõe os nossos pecados, mas ela também nos liberta, ela também nos transforma. Ela também transforma o nosso caráter. Por isso que mesmo nos ferindo, nós amamos a palavra do Senhor. Os romanos, irmãos, foram homens que desenvolveram a arte de armamentos de guerra. E a forma deles prepararem esses armamentos de guerra, ou espada, escudo, é pegando o material, levando ao fogo. E ao levar ao fogo, após isso é levado à luz. E levando à luz, via-se a trinca. Se houvesse trinca, o ferreiro colocava o material em cima da mesa e ali batia. Até que essa rachadura fosse totalmente desfeita. O material se ligasse um ao outro. É isso que as Escrituras fazem. Nós somos levados ao fogo das lutas, das dificuldades. E ao ser exposto à palavra, os nossos pecados são expostos. Mas